que vida boa! É. Boa noite, pessoal. Bom, Eu espero que vocês estejam bem. Mais uma reunião de estudo do GPEA. E hoje, especificamente, nós vamos falar de dois artigos. Na verdade, é uma entrevista que foi concedida pela Júlia Dorrico e pela Paola Vilela. E nesta entrevista, elas vão falar sobre a importância das mulheres indígenas na literatura, tá? E já fazendo aqui uma observação, a Júlia vai fazer, a Trudoado Rico, vai fazer a palestra de abertura no primeiro de Lige. Então, ela nos concedeu essa honra, será muito bom poder escutá-la lá no de Lige. Então, no dia 24 de julho. Então, esse vai ser o percurso que nós vamos. Todos conseguem ver? Vou até colocar um pouquinho maior para ficar melhor para vocês. Todos conseguem ver? Só me dá sim, um estou vendo. Obrigada. Então, nós vamos fazer este percurso hoje, na reunião. Nós vamos passar por essa entrevista, que foi concedida pela Júlia do Rico e pela Paola Vilela. No primeiro momento, elas vão falar sobre a importância da oralidade, a literatura indígena contemporânea e sua importância na autodeterminação dos povos indígenas, um breve percurso que a Trudoá faz sobre as escritoras indígenas, a importância da Lei 11.645, isso já dentro da entrevista da Paola, e lá no texto da Paola sobre a questão da valorização das mulheres indígenas, das suas vozes, e o reconhecimento da potência dessas mulheres, o fato de pensarmos na descolonização do nosso imaginário, das reflexões e das ações, e por fim, eu separei um conto para que a gente pudesse ler, que é o conto que está neste livro aqui, Originárias, uma antologia feminina da literatura indígena, que é organizada pela Trudoado Rico e pelo Maurício Negro, com ilustrações do Maurício Negro, e o conto se chama O Caçador, o Curupira do Povo Macuxi, e é assinado pela própria Trudoado Rico. Ok? Então, seguindo. A setinha fica quase invisível. Aí. A importância da oralidade. Eu acredito que, pelo percurso que nós fizemos até agora, a maioria, se não todos, já reconhece a importância da oralidade para os povos indígenas, não é? Então, a oralidade ela é a matriz das histórias, de grande parte das histórias gravadas em livros. É a oralidade que preserva e que preservou e que continua preservando ao longo das gerações, em diferentes culturas, os conhecimentos, as perspectivas sobre o indivíduo e sua inserção na comunidade que habita. É só nós pensarmos que não existe o povo indígena, existem os povos indígenas. Eu acredito que isso é algo que já é bastante esclarecido, mas é importante. Às vezes o óbvio é preciso ser dito para que a gente reforce, não é? Essas questões. Então, existem os povos indígenas, né? Então, essa oralidade, ela é a base dessas histórias que nós recebemos, não é? Agora escritas, né? Que agora estão escritas e aqui em formato de livro, não é? E a partir dessa oralidade, a gente vê a diferença desses povos, dessas culturas, desse modo desses povos viverem, se comunicarem, como eles transmitem o seu conhecimento sobre o mundo, sobre subjetividade, não é? E essa oralidade, obviamente, faz presença na escrita dessas mulheres indígenas, não é? Que vem ganhando força, que vem ganhando espaço dentro da literatura nos últimos 30 anos. Quando a gente fala dos últimos 30 anos, inclusive num texto da Trudoado Rico, em que ela faz um percurso histórico pensando a literatura indígena, ela tem como ponto
referência o Daniel Munduruku. E ela fala sobre a importância do Daniel Munduruku para a divulgação dessa literatura indígena, especificamente na literatura que chega para as crianças e para os jovens. Então, inclusive, esses últimos 30 anos são considerados, a partir da voz aí da Trudoada Rico, como o boom da literatura indígena. E é muito importante pensar que as mulheres estão se apropriando, estão usando esse espaço para elas também se dizerem, e não somente os autores indígenas, não é? Então, ela diz o seguinte: a autoria indígena emerge do corpo do sujeito indígena para afirmar a identidade do povo e tudo o que lhe envolve. No livro editorial, sem deixar de reconhecer a dinâmica ancestral de nossos antepassados, que cultivavam e cultivam nossas culturas na oralidade. Então, nessa autoria indígena, feminina, aqui também emerge. Temos um corpo, um sujeito, uma mulher indígena que está marcando a sua identidade, que está marcando a sua ancestralidade, os seus conhecimentos, que são continuamente cultivados, não é? E que são abrigados dentro dessa oralidade. E a Trudoá diz o seguinte, que ampliar essa vertente literária, ou seja, pensando ali na escrita de autoria feminina, é muito importante para registrar a cultura desses povos, a luta do movimento indígena, questões pontuais de existência, como eu havia dito anteriormente, não há um único povo indígena, há povos indígenas, com suas características, com as suas singularidades, com a sua própria língua, com o seu vestuário, com o seu modo de se expressar, não é? Fala também sobre resistência. A literatura indígena como um todo é um movimento de resistência, não é? As demarcações territoriais literárias, as cosmovisões e também os próprios registros linguísticos. E neste livro aqui, tanto no Originárias quanto no Nós, que eu acho que eu já trouxe o Nós para a gente conversar uma vez, que também foi ilustrado pelo Maurício Negro, mas se eu não me engano, não, é organizado e ilustrado pelo Maurício Negro, é isso mesmo, nós tem organização e ilustração dele. Nós temos aqui registros linguísticos de cada povo, então se você ler um conto aqui, e esse conto é do povo, deixa eu entrar aqui, do povo Macuxi, ele vai ter vocabulários específicos do povo Macuxi. Se eu vou lá no povo Krenak, vai ter o quê? Vocabulários específicos do povo Krenak. Isso não é resistência? Isso também não é uma demarcação cultural? É um registro linguístico e uma questão muito interessante é que tanto aqui no Originárias quanto no Nós, vocês devem ter observado, se vocês abriram o arquivo e leram, sempre tem ali no final uma questão do vocabulário. E esse vocabulário vem exatamente para que a gente possa conhecer essas singularidades e esses registros linguísticos e assim a gente entender essas diferenças, não é? Então, a partir disso, a gente começa a adentrar mais especificamente naquilo que a Dorrico vai trazer para nós. Ela diz o seguinte, que a literatura indígena contemporânea é um movimento político e estético, não é? Que surgiu lá no Brasil, surgiu no Brasil na década de 90, mas também em outros países de Ábia e Ala, da América Latina. E ela diz, peço licença tanto para entrar na terra das letras, quanto para explicar o conceito de Ábia e Ala em nível continental. Se os colonizadores se apropriaram de nossos territórios e renomearam conforme seus heróis europeus, impondo-lhe o nome da América, os povos indígenas erguem-se coletivamente desde a década de 80 para reaver o nome, para descolonização epistêmica e o estabelecimento de nossas soberanias ou autonomias indígenas. Eu até marquei aqui para nós que eu acho que esse fim aqui é muito... O finalzinho dessa parte do texto dela é muito importante. Quando ela afirma lá no início que a literatura indígena contemporânea é um movimento político, estético e político, é porque tudo aquilo, até então,
não há muito tempo, não é? E parece que foi ontem, e talvez até seja um ontem, é que parece que tudo aqui tem o nome de um europeu, tudo, né? Nós somos um povo colonizado, o europeu trouxe povos escravizados, então o nosso conhecimento, ou seja, os nossos modos, o nosso modo de ver o mundo, o nosso modo de produzir conhecimento é marcado por esse conhecimento europeu, por essa episteme europeia. Então, quando eu tenho uma literatura indígena, quando eu leio teóricos indígenas, quando eu vou atrás, por exemplo, também de teóricos afro-brasileiros, eu estou descolonizando a minha episteme, eu estou descolonizando e pensando na autonomia desses povos, pensando na autonomia do pensamento também, ou seja, renomeando, dando novos olhares, não é? É só nós pensarmos num exemplo muito simples, que eu acredito que grande parte aqui deve ter feito escola. Não tantas, né? Temos criancinhas aqui, né? Temos jovenzinhos, né? A Viviane a Vivi é novinha, né, Vivi? Mas eu não sei se na sua escola foi assim. Mas falaram para mim, quando eu fazia escola, que os portugueses descobriram o Brasil, não é? E nós percebemos hoje que eles não descobriram o Brasil, eles invadiram, eles tomaram posse. E ao tomar posse, ao invadirem com uma violência que nós sabemos que foi desumana, eles foram dando nome, eles foram dando. É só nós pensarmos nos nomes das pontes, nos nomes dos viadutos, não é? Das praças. Remetem a quem? Precisamos descolonizar o nosso pensamento. E a literatura indígena também tem esse caminho, esse movimento político e estético, não é? E ela coloca o seguinte, né? Que ela tem memórias vívidas da força das mulheres indígenas da família dela, não é? E ela traz a bisavó, da mãe, das tias dela, que a partir dessas mulheres, dessa ancestralidade, é como ela aprendeu a ser quem? Macuxi. Porque ser Macuxi é um modo de vida, é um sentimento que exala de quem ela é um pertencimento a uma terra, é uma conexão com a família. Ou seja, essa ancestralidade, esse pertencimento, esse sentimento de pertencer a um determinado povo é que marca a identidade dessa literatura. Por isso que é uma literatura estética de resistência e também política, não é? Porque está mostrando essas identidades. A literatura indígena contemporânea, ela protagoniza esses corpos indígenas que vêm com a memória da terra para ressoar as vozes da floresta e dos povos que habitam esses territórios antes do Brasil instaurar-se e impor-se como Estado-nação. Congregando homens, mulheres, LGBTQIA+. A literatura indígena anuncia a autodeterminação, os povos originários, a luta pela terra, uma luta que é tão antiga para todos os coletivos, não é? E que tem angariado leitores e parceiros interessados no tema. Ou seja, essa literatura indígena contemporânea, como ela mesma afirmou lá no início, é a elaboração de uma memória, a valorização dessa memória, que é de um povo que tem uma existência, não como a gente conversou já outras vezes, né? Não laica, a natureza lá e eu aqui, ser humano. Não, junto, comungando a mesma existência, porque não há lá e não há o aqui. Somos todos essa complementariedade, né? E quando ela traz o seguinte, isso ela vai falar mais logo adiante, da importância de que essa literatura tem uma multiplicidade de vozes, não é? São homens que falam, são mulheres que falam, são os LGBT que estão falando, não é? Porque ela vai até trazer o exemplo de uma
de uma mulher indígena que é a primeira a tocar em temas LGBT e se afirmar enquanto lésbica. Ou seja, o quanto isso é importante, não é? O quanto isso é necessário, porque desestereotipa o que se pode dizer, o que se diz, porque também é o que eles estão dizendo, não é um outro dizendo sobre o indígena, mas é ele mesmo se autodeterminando, escrevendo sobre si mesmo, expressando o seu modo de vida, o seu sentimento e o seu pertencimento àquele povo e à terra. Neste momento, nós caminhamos então para perceber e para buscar essa força das mulheres nativas. E é muito bom, muito bom esse texto, essa entrevista, porque para quem não conhece nada de literatura indígena e de mulheres indígenas escritoras, isso é muito importante porque ela vai trazendo nomes e vai trazendo essas escritoras, e aí nós podemos fazer o quê? O movimento de procurar esses livros, de procurar essas escritoras, ok? Pessoal, até este momento, tudo ok? Posso continuar? Tá claro? Sim. Ok. Então, ela traz aqui a Eliana Potiguara, que pertence ao povo potiguara, e ela diz: ela é uma poeta, ela é escritora, palestrante, ativista dos direitos indígenas, e lá desde 1970 ela está trazendo poemas que demarcam a sua resistência e ancestralidade, não é? Ela publicou seu primeiro livro só em 2004, que provavelmente a maioria conhece, que é Metade Cara, Metade Máscara, é um dos livros dela mais famosos, né? Aqui, como a própria Trudeau diz, neste livro a gente pode observar um grito sufocado da mulher indígena que quer existir, sobreviver e mais, cultivar a sua subjetividade. A Potiguara, ela anuncia que somos mais, somos história, mulheres, mães e mães de muitos cidadãos brasileiros. Porque ainda não podemos existir neste país e viver livremente? São ainda perguntas que este poema sussurra para mim. Então, notem que ao fazer esse percurso sobre essas mulheres escritoras indígenas, ela se coloca, note que ela se conecta com os poemas da Potiguara. Ela fala: por que eu, enquanto mulher indígena, não posso existir livremente neste país, não é? Por que eu ainda tenho que ficar às margens? Eu não quero mais, não é? Eu não quero só sobreviver, certo? Seguindo. A Graça Graúna, poeta, escritora, pesquisadora de literatura indígena. Em 99, ela publicou a obra Canto Mestizo, mas por viver na cidade e não em uma comunidade rural, ela era vista como uma mulher não indígena. Ou seja, você é indígena, você não pode morar na cidade. Seu lugar é onde? Ah, na floresta. Olha os estereótipos. Ela, uma mulher, ela não pode pesquisar, ela não pode ser pesquisadora, ela não pode estar dentro de uma universidade. Olha quantas questões nós precisamos desconstruir e descolonizar o nosso pensamento, não é? Então, para lutar contra essa negação da identidade indígena, na cidade, ela defendeu a tese dela, que virou um livro em 2013, afirmando que os sujeitos indígenas que viviam em contexto urbano eram negados como produtores de conhecimento, como escritores. Ou seja, quem pode falar sobre o indígena, mesmo sendo indígena, é o indígena que está lá, no meio da floresta. Você indígena que está no centro urbano, você não pode falar. Você não tem propriedade para falar. Eu nem vou falar em lugar de fala, porque lugar de fala não é isso que as pessoas confundiram, né? Lugar de fala não é isso. Então, a obra se chama Contrapontos da Literatura Indígena Contemporânea no Brasil e é considerado uma referência para os escritores indígenas. A outra autora que ela traz é a Aurita Tabajara, como pertencente ao povo Tabajara. Ela é escritora, cordelista, poeta, contadora de histórias,
palestrantes e ativista dos direitos indígenas e LGBTIQA+. Ela tem uma obra chamada Coração na Aldeia, Pés no Mundo, que foi publicado em 2018, não é? Ela inaugura a luta a luta também pelos direitos da mulher indígena e lésbica, como eu havia mencionado há um tempo atrás, não é? Importante destacar que desde então houve uma organização de coletivos que se empenharam em debater formas de relacionamento que vão além das normativas e opressoras. E que tais debates são acompanhados pela autora que participa dos coletivos e discute sobre o gênero em suas ações sociais, tornando-se uma importante defensora dos direitos LGBTIQA, aí tem até o P, né? P+, no nosso contexto. Olha o quanto é importante. Eu acredito que quando ela traz a Aurita Tabajara, é muito importante para que eu coloco ali, né? Reforçando a questão de nós pensarmos e desconstruirmos os estereótipos daquilo que entendemos pelo indígena. O indígena só pode falar na natureza, o indígena só pode ficar na natureza, ele não pode ocupar o centro urbano, ele não pode reivindicar o direito da comunidade LGBTIQAP+. Por que não? Porque o olhar que eles querem que nós continuamos a ter é o olhar de quem? Do colonizador. É esse olhar que é preciso ser questionado. É esse olhar que precisa ser revisitado. Né? E ela coloca, já são cerca de 40 autoras indígenas, e esse número expõe o crescimento de escritoras que buscam afirmar suas identidades de povos. Não é? Cada escritora de um povo, de um modo de ver, de uma língua distinta, não é? Então, essas escritoras, escrevendo contos, poesias, elas vão falar de quê? De pertencimento, de luta pela terra, da identidade indígena, vão celebrar a ancestralidade originária, ou seja, tudo aquilo que concerne a esse sujeito indígena. E, por fim, ela traz mais algumas autoras, como a Débora Arruda, a Lúcia Tucuju, a Eliane Sunacalô, a Helena Indiara Ferreira, a Gleiciele Nonato, outras autoras, escritoras mulheres, que ficam aí para que a gente procure as suas obras, não é? A literatura indígena contemporânea é um território que demarcamos com nossas histórias ouvidas ao redor da fogueira ou que sentimos na pele. Ainda aquelas que sonhamos e que podem adiar o fim do mundo. Autobiografia, memória, ficção. Independentemente do projeto ao qual nos empenhamos, queremos coletivamente afirmar que somos mulheres indígenas, escritoras, autoras e que sim, fazemos literatura. Observem como ela demarca muito bem, independente de qual gênero elas escrevam, elas vão se afirmar enquanto mulheres indígenas e que essas histórias, as quais estão hoje nos livros de papel, né, no impresso, essas histórias vieram de onde? Das histórias ouvidas ao redor da fogueira, da oralidade, que é tão importante e que constitui a subjetividade de muitos desses povos. Certo? Pois bem, caminhando agora para a fala da Paola Vilela, não é? Desse mundo literário. A Paola, ela vai buscar muito daquilo que a Truduá trouxe, não é? E ela diz que toda vez que falamos ou citamos obras indígenas, encontramos um equívoco relacionado ao entendimento do que seria a categoria literária indígena e qual o seu papel dentro da sociedade literária. No entanto, destaca-se a máxima para a definição do que se concretiza como literatura especificamente indígena, como aquela produzida pelos sujeitos indígenas. Então, nós podemos pensar o quê? O que é literatura indígena, não é? Porque a gente teve contato na escola com a literatura indianista, a literatura indigenista, mas e a literatura indígena? Ela coloca
livros escritos por sujeitos indígenas. Livros escritos por sujeitos indígenas, e eles estão falando sobre eles, sobre as suas experiências, sobre as suas vivências, sobre os seus sentimentos, sobre a sua cosmovisão, certo? E ela traz uma questão da Lei 11.645, que está lá obrigando, é lei, é uma obrigação, que todas as escolas precisam tratar sobre a questão da história, da cultura dos povos indígenas no território nacional. E aí depois a gente pode conversar sobre isso, né? Nas escolas nas quais vocês trabalham, será que efetivamente trabalham com literatura indígena? E se trabalha, é uma literatura que foi feita por um sujeito indígena ou é o branco dizendo sobre o indígena? Eu acho que a gente já está num ponto que nós temos que ler indígenas. Eu acho que não justifica, vamos colocar assim, talvez eu esteja sendo muito rebelde, radical, mas eu acho que não justifica a gente ficar lendo uma literatura indianista, sabe, do branco falando sobre o indígena. Nós temos muitos escritores indígenas. Precisamos valorizá-los e mais, descolonizar o nosso pensamento sobre. E mais, que a partir dessa lei que nos obriga, e que está lá, é lei, precisamos tratar sobre literatura, cultura, história, não é? Sair dessa zona de que os portugueses descobriram o Brasil. Não, eles invadiram e massacraram, dizimaram os povos indígenas que aqui estavam, não é? Continuam retirando a terra desses povos, não é mesmo? Quantas escolas trabalham efetivamente sem essa carga negativa, pejorativa, ainda como se trabalhava há 30 anos atrás, por exemplo, quando eu tinha 30 anos. Quando eu tinha 20, que é? 7. Eu sou da humanos, gente, não sei fazer conta. Eu tinha uns 7 anos, é isso. Não é? Então, muitos desses professores alegam que eu não consigo trabalhar a literatura indígena porque eu não conheço, não tenho acesso, não é? Gente, eu acho que nós estamos caminhando. Eu sei que há muito retrocesso, porém, a gente precisa entender que não há mais como negar que não há acesso a esses materiais. Há bibliotecas, não é? Há feiras de livros com valores acessíveis. Existem vários materiais disponibilizados na internet para que a gente procure, para que a gente aprenda, para que a gente treine o nosso olhar para os povos indígenas, não é? Para que a gente desconstrua a nossa percepção, certo? A importância dessas vozes, né, da representação das mulheres em todas as camadas sociais, e dentro principalmente dos movimentos indígenas, são cruciais para uma identificação consciente das injustiças e violências que sofrem e sofreram ao longo de todos os processos de colonização e imposição e não respeito aos seus corpos e suas ancestralidades. Inclusive, esse exemplo eu dei em sala de aula, provavelmente tem alguém aqui que teve... já escutou essa expressão? A minha avó, minha bisavó era índia, ainda fala assim, né? Provavelmente escutou a frase dessa forma: minha avó era índia e ela foi pega no laço. Então, quantos já não escutaram essa frase? Certo? Então, a gente precisa pensar nessa representação dessas mulheres. Como elas estão se representando dessa literatura, não é? De respeito aos seus corpos e à sua ancestralidade, não é? E ela coloca: as narrativas e autorias das mulheres são um movimento legítimo, construído pela caminhada pela Eliana Potiguara, que está presente nas lutas e discussões anteriores à Constituição de 88, que é um marco em que os indígenas são apontados pela primeira vez como cidadãos brasileiros. E acho que a maioria conhece o discurso do Krenak, quando ele faz aquele discurso emblemático.
abrindo nossa visão para uma discussão mais voltada a essas noções de publicação, de modo a reivindicar um lugar de reflexão sobre a importância e a valorização das mulheres. Se nós lemos muitos autores, né, homens indígenas, agora é o momento também de lê-los, mas também de ler as escritoras indígenas e valorizar o conhecimento, a representação dessas mulheres na literatura, certo? Com isso, nós temos um processo, a partir disso, entendemos como um processo de crescimento, fortalecimento, não é? Por serem pessoas da natureza, pertencentes a uma nação, têm uma identidade, trazem a força das suas ancestrais, não é? Querendo ou não, ela dialoga aqui com a do Rico. É um reconhecimento das potências dessas mulheres, das forças dessas mulheres indígenas, não é? Uma modificação de olhar para retirar as mazelas ligadas a seus corpos, a sua desvalorização como mulheres, a seus papéis sociais. Desconstruir esse olhar. Por isso que ela fala modificação do olhar. Quem são as mulheres indígenas? É aquela que foi pega no laço? Ou ela é mais do que isso? Se ela é mais do que isso, quem ela é? É nossa obrigação, é nosso dever buscar as suas histórias, buscar as suas construções identitárias. Esse movimento de diálogo se destaca devido à proporção esmagadora de narrativas ao longo da história literária construída a partir desse viés ocidental, que tem o ponto de partida na invasão do Brasil e indica escritos portugueses como as primeiras manifestações nacionais, ou outros escritores que são reconhecidos pela mecânica do que se chama signos, formas de representação da escrita, da comunicação escrita. Desse modo, é ignorado todo o processo, todo o percurso das nações pertencentes a esse território e suas formas de comunicação, sendo através da oralidade, grafismo, artesanatos, pinturas rupestres, ou outros nomes que vão classificar as várias formas de existir nesse processo de vida. Nós estamos colonizados ainda. Ou seja, em que sentido? Nós acreditamos que só existe cultura escrita. Nós somos uma sociedade da escrita. Então, nós desconsideramos a oralidade, nós desconsideramos os grafismos, os artesanatos, as pinturas rupestres, toda a arte que existe e que existiu antes do estabelecimento da escrita. Como se só a escrita fosse uma possibilidade de existir e representar. Mas ela coloca o seguinte, não é? Esse viés ocidental colonizado é preciso ser repensado. E nós precisamos pensar e repensar essas outras vias da cultura, né? Por isso, a manifestação da literatura em suas várias maneiras de fixar a existência se torna um estímulo para as autoras, uma fonte de fluidez dos pensamentos, falando com as suas comunidades e fora delas. Assim, garante, de certo modo, a diversidade dos povos e seus pensamentos expostos, conjuntamente as características que fazem parte desse conjunto de formas da identidade, cultura e história. Existem variadas possibilidades da gente fixar uma cultura, uma identidade e uma história, que vai além da escrita. Mas, obviamente, aqui a gente entende que os povos indígenas precisaram acessar a escrita para que eles pudessem ser lidos, né? Além disso, a palavra, os livros, o existir nesse tempo demarca as diferenças linguísticas que são pertinentes nos seus significados, permitindo abrir o olhar para essa comunicação que não é menor em sua importância, mas cujo processo de registro múltiplo mostra-se necessário para a garantia da existência além do formato ocidental. Então, não é que ela esteja menosprezando os livros, a escrita, mas ela está nos mostrando, a Paola, que existe mais do que a escrita. E que nós, a partir da nossa percepção ocidental, brancocentrada, a gente esquece que existem outras formas, não é mesmo? Então, que a gente precisa pensar sobre elas. Então, ela fala, descolonizar pode ser um processo diversificado,
E a escrita das mulheres indígenas garante o seio da resistência, as quais são carregadas em seus corpos, em seus escritos, em seus olhares, alegrias e dores de ser, essa infinidade de formas. São nossas mães que sussurram em nossos ouvidos quando foi proibido ou vergonhoso falar sobre nossa ancestralidade. É no encontro de todas nós que a vida literária se dá, se fortalece, se permite ser tantas, validando todos os modos de ser. Então, descolonizar o nosso olhar, como ela diz, pode passar por várias possibilidades, várias vertentes. Significa ler teóricos que não sejam brancos. Pode ser ler um escritor homem indígena. Mas também pode ser o quê? Ler uma escrita produzida por mulheres indígenas, que marca a sua resistência, não é? Que marca a sua identidade. E ela fala que muitas vezes, né, elas talvez tinham vergonha de dizer que eram indígenas, mas é bonita essa frase. São nossas mães que sussurram em nossos ouvidos quando foi proibido ou vergonhoso falar sobre nossa ancestralidade. E ela diz, né, é no encontro de todas essas mulheres que elas acabam validando o seu modo de ser. O respeito às mulheres que vieram antes delas, não é? E eu acho que isso é muito bonito quando ela fala exatamente sobre isso. Pois bem, o texto é este. Abro para este primeiro momento, para que a gente converse, ou se vocês querem que eu já leia o conto. E aí, pessoal? Você vai ler na íntegra? Ele é curtinho. Uhum, Ele é bem curtinho. tá bem. Acho que você pode Pessoal, ler, Lilian, depois a gente conversa. Vai isso. inspirar Tá. mais o diálogo. Tá. Aí eu quero depois ler umas passagens do Eu Sou Macuxi, que eu acho Tá. muito poético, tá bem? Tá ok. Então vamos lá? O caçador e o curupira. Reconto do povo Macuxi. Quando o caçador foi atrás de caça, não achou nadinha. Desolado, já se preparava para voltar à sua comunidade quando viu outro caçador, um velho, se aproximando. O homem, o mais jovem, estranhou aquele homem, porque não se lembrava dele morar em sua comunidade nem nas vizinhanças. Mas como a nação Macuxi era grande, podia ser que vivesse mais distante nos confins do lavrado. O que faz aqui? Perguntou o velho. O caçador, pensando que era um velho normal, falou: Vim caçar. E os dois foram caçar juntos. O velho perguntou o que o homem comia. E ele respondeu: Como anta, porco, veado, mutum, paca. Estranhamente, na caça, mataram muitos de todos esses bichos. Na hora de ir embora, o homem viu muita carne, mas muita mesmo. O velho tinha um chamachim pequeno e começou a guardar a carne. Foi colocando carne de anta, de veado, de mutum, de paca, todos os tipos de caça. Couberam naquele chamachinzinho. O homem ficou desconfiado. Nunca tinha visto aquilo. Tanta carne ser armazenada num recipiente tão pequeno. Ao terminar de guardar a carne, o velho disse para o homem: Agora sim, você pode ir embora. Eu preciso ir embora também. Mas tem uma coisa para te falar. Pode falar, respondeu o homem desconfiado. Aqui está sua carga. Eu coloquei tudo aqui dentro. Não abra no caminho. Eu separei um pouco de carne para você comer na viagem. Tá bom, respondeu o caçador. Você vai ter muita carne para comer com sua família, aconselhou o velho e partiu. Nos 2 dias de viagem, o homem comeu a caça separada. Mas antes de chegar em casa, a porção acabou. A fome apertou e o viajante ficou intrigado com a proibição do velho. E agora? Estou com fome, preciso comer. Por que
será que esse velhinho me chamou para não abrir o chamachim? Eu só quero um pedaço, dizia para si mesmo. Tirou o chamachim das costas e quis abri-lo imediatamente, mas ficou refletindo se deveria ou não. Titubeou por um tempo, até que a fome falou mais alto. Então, ele resolveu desatar a fibra de Inajá, para tirar só um pedaço de carne. Enquanto ia desatando o cordão, sentiu a pressão do cesto que explodiu. Ele conseguiu abrir o chamachim e pegar a carne que queria, mas a viu voar em todas as direções. Pronto, falou. Agora vou colocar essa carne de volta. Quanto mais ele tentava guardar, mais carne aparecia, e quanto mais empurrava para dentro, mais caça surgia. O velhinho tinha guardado muita caça. O caçador ficou triste porque percebeu que não conseguiria guardar de volta tudo para levar para sua mulher, nem para se gabar na sua comunidade. Vou levar um pouco e depois volto para buscar o restante, disse. O chamachim era muito pequenininho, mas mesmo assim ele guardou o que pôde. O restante ele escondeu nas árvores entre as pedras para que achasse quando voltasse ao local. Chegou à comunidade dizendo que tinha trazido caça, mas que tinha mais para buscar. Chamou alguns parentes para ajudar a carregar o que ficara para trás. Quando chegaram ao local onde o homem havia deixado a caça, não tinha mais nada, nada de carne. Alguém tinha levado tudo, tudinho. A carne que o caçador levara para a comunidade acabou, e nunca mais ele viu aquela caça. Até que um dia reencontrou o velho. Por que você abriu o chamachim? Eu te disse para não abrir, mas como você abriu, estragou a carne. Eu estava lá, pertinho de você, quando decidiu abrir. Eu pensei que você queria caça, mas agora não vai ter nunca mais nadinha, disse o velhinho, se sentindo desrespeitado. Não, eu estava com uma fome tremenda. Eu queria tirar só um pedaço para comer. Não queria estragar. Eu voltei para buscar. Não queria estragar a carne, não, apelava o homem ao velho. Isso tocou o velhinho. Então, ele disse que daria carne ao mais jovem, mas que se ele estragasse de novo, apanharia. Assim o velho caçou para ele outra vez. Outro dia, o homem levou seus parentes para caçarem com ele, pois nunca esquecia a ameaça do velho. Mas os outros começaram a caçar por diversão. O velho ficou profundamente irritado e foi perguntar por que ele estava estragando a caça. Ele tentou justificar que tinha ficado com medo. Por isso, levaram os amigos, mas não teve perdão. Levou uma surra daquelas, mas não morreu, porque era para ser só uma surra mesmo. Os amigos amedrontados disseram: vamos embora, senão o velhinho vai nos dar uma surra também. Ele está chateado porque estamos caçando por diversão. Pegaram o homem e o levaram de volta para a comunidade. O velho é o avô Curupira, pai das caças. Ele fez o primeiro chamachim e o entregou ao homem Macuxi. É por isso que até hoje nós temos o chamachim para carregar a caça. A partir do modelo dado ao homem, fizemos maiores para carregar também mandioca e outros alimentos. Até hoje não caçamos por diversão em respeito ao avô, que no Makusi Mayumi chamamos Amoko Tai Tai. É isso. Aberto para observações. Vou tentar ler os comentários, gente, porque eu não consegui ler até agora. Alguém? Marisa? Sim. O verbo descobrir está atrelado a uma perspectiva colonial, sim. A Érica colocou que na obra Canto Mestiço há uma frase poderosa. Ardida é a voz do silêncio. Considero isso muito significativo ao refletirmos sobre a escrita das mulheres indígenas. Mara, eu não entendi. Por que você colocou essa discussão é problemática? Em que sentido?
A Erika colocou, precisamos desse movimento que considero histórico. Poder ler sobre os povos indígenas, escrito por eles, é de uma potência sem fim. Sim, com certeza. Ao refletirmos sobre o processo de descolonização, é interessante considerar a transição da escrita indigenista para a escrita indígena e vice-versa, com toda certeza. Sim, os livros que chegam na escola, né, Mari, só para cumprir a lei, tem isso também, né? E é isso mesmo. E muitas vezes esses livros que chegam para cumprir nem sempre tem uma característica estética, né? Uma característica, um livro que é considerado estético, de qualidade, não é? Às vezes nem é escrito por um indígena, e aí o professor se vê como desamparado, e às vezes também ele anseia em criar algo, e às vezes ele não pode, porque não tem apoio da coordenação para fazer. Tem isso também, né, gente? Porque a lei existe para ser cumprida, porém, nem isso em muitas escolas acontece, né? Tem isso Lívia, também. Oi! você me perguntou, né, porque que eu É, coloquei lá que a discussão era problemática, foi no eu não momento entendi que em que você... sentido. Ah, é porque eu coloquei no momento que você estava falando e não contextualizei, que você iria retomar a leitura depois. E aí, Lília, eu coloquei que é problemática a discussão no sentido, assim, de pensar que os professores, às vezes, têm pouca disposição, né, de buscar referências adequadas para serem trabalhadas dentro da sala de aula. Problemática a discussão é pensando no contexto da escola pública, né, que muitas vezes os professores, eles não têm acesso a uma formação de qualidade, e a formação que é ofertada para eles, dentro ali do espaço da escola pública, muitas vezes fica aquém do esperado. E aí eu emendei colocando a questão dos livros que chegam para os professores. Muitas vezes, a gente sabe, né, gente, que o salário de professor da escola pública, eu sempre fui professora de escola pública, os professores trabalham muito e o salário é muito baixo. E muitas vezes eles não têm condições, né, nem de suprir as Sim, próprias necessidades, quanto mais de comprar livros, então eles sim. acabam utilizando os livros que chegam pelos programas de leitura do governo até a escola. E aí, não de literatura indígena especificamente, mas da literatura africana com relação ao cumprimento da lei, que eu vou utilizar um exemplo que eu percebi na escola, numa das escolas que eu trabalho, né, que para o cumprimento da lei foram chegados para atender aí a africana e a indígena, literatura africana e indígena na sala de aula. Por exemplo, livros da Ana Maria Machado, né, para tratar da literatura africana. E aí tem aquela menina do Laço de Fita, né, enfim, Até hoje, né? até hoje, né, isso é uma discussão, e a gente estava vendo esses livros há poucos dias, faz uns 2 meses, mais ou menos. Uau. Então, quer dizer, esses livros que estão lá. Aí, na formação que os professores têm de coordenadores ali na escola que não são formados em literatura, eles veem os livros que estão lá no programa e tentam discutir, e aí isso aí acaba Isso. virando, por isso que eu digo que é problemática nesse sentido, né? Então, Sim, é preciso com certeza. considerar os livros que são fornecidos, e a editora tem, as editoras têm Uhum. também, vamos dizer assim, né, Um peso, né? Muito um grande, né? peso muito grande nisso, porque diante de cumprir essa lei do pedido dos programas de leitura do governo federal, eles acabam ali trazendo, buscando autores autores, vamos dizer assim, consagrados, né, para escrever sobre determinados assuntos, que é o que eu penso a respeito da Ana Maria Machado. Não estou questionando ela como escritora, mas Já deu, né, né? produzir os livros assim. Então, quer dizer, é problemático nesse sentido, né, o Uhum. professor não tem uma formação adequada, os livros que Sim, chegam, a editora que publica às pressas para poder cumprir a lei, e, na verdade, perfeito. o que Uhum. precisa ser feito não é feito. Foi isso Sim. que... Não, agora eu entendi o contexto da sua. É porque na hora eu não consegui ver os comentários, né? Porque eu estava apresentando, mas excelente pontuação. E eu acrescento, Mari.
Não só os professores da pública, da particulares também, porque na maioria das vezes os professores os pedagogos não têm formação em literatura infantil, e os professores formados em letras, muitos também não têm acesso, não têm esse desdobramento na graduação, infelizmente. Quando tem, é muito pouco, e não mostram essa perspectiva de olhar que a gente está trabalhando aqui desde o início do ano, não é? De desconstruir, e porque é muito. Eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que faz assessoria comigo, e o ano passado, na escola que ela trabalhou, a coordenadora colocou assim bem grande em EVA, Feliz Dia do Índio. Aí ela falou, meu Deus. Aí ela foi lá, né? E aí falou, não, deixa eu te contar, não pode mais. Não é que não pode, não existe isso de índio. É Dia dos Povos Originários. Isso ano passado, eu estou falando de 2023. E aí, tá, ela falou assim, nossa, mas já montei todo o painel. Aí ela falou, não, vamos desfazer isso. Aí desfizeram e tal, aí colocaram povos indígenas e ela conseguiu contornar. Este ano, a mesma coisa, só que em outra perspectiva. E ela fala assim, Lili, tem hora que eu tenho vontade de sair correndo. Por quê? Porque é isso que você trouxe. As professoras recebem o livro, toda a escola recebe aquela quantidade de livros, aí precisa ler, aqueles livros precisam ler, mas o professor, ele nem sequer, ele tem a preocupação de ver se aquele conteúdo está atualizado ou não. E ela falou que no livro lá de história estava o descobrimento do Brasil, de uma editora enorme, que não falarei o nome, mas depois eu posso colocar lá no WhatsApp para nós. De uma editora enorme, um material didático, o descobrimento do Brasil, em 2024. E aí o professor recebe aquilo, e aí continua. Não é? É porque quando a gente fala em uma hora, eu sei que a gente começa falando de um tópico, a gente já está imerso numa teia, né? Porque não é tão simples. Porque são discussões que vai no campo educacional, que vai no campo ético, não é? Que vai no campo social, no campo da história, no campo filosófico, não é? De repensar toda a nossa epistemologia, não é? E também repensar aquilo que a gente entende sobre o mundo também é complexo, né? Muito difícil. Não é tirar certezas que nós tínhamos para pensar que elas não eram tão certas assim, não é? E buscar se aprimorar. Por exemplo, como eu disse, eu não sei se você teve, Mário, eu acho que a gente tem a mesma idade, mas passei eu estudei o descobrimento do Brasil. Eles chegaram aqui, descobriram o Brasil, trocaram pelos espelhinhos, e assim, foi minha aula. Nunca li. Até comentei que uma vez, fazendo limpeza lá dos meus livros, eu achei um livro destinado à juventude que era assim, O Índio de Alma Branca. O título do livro literário era esse, O Índio de Alma Branca. Eu acho que eu comentei com alguns de vocês. E eu falei, gente, como que eles deram isso pra gente ler? Obviamente eu não li, né? Eu não lembro da leitura. Se eu li, eu não lembro. Mas era o que chegava para mim. E provavelmente existe até hoje, né, Mari? É a menina bonita de laço de fita. A gente não vai ler, a gente não fica só nisso. Porque a complexidade da escola, ela é imensa, né? Vou passar a palavra à Marisa. Eu sei que tem mais pessoas com a mão levantada. A Vivian. Deixa a Vivian falar primeiro, Tá bom. depois Que eu é isso, falo. eu que agradeço, Mari. Pode falar, Vivian. Oi, gente, boa noite. Oi. Bom, eu recém saí do ensino médio, né? Eu tô cursando letras na UFTM, estou no segundo período. É um bebê. E eu lembro que no meu ensino fundamental a gente falava como descobrimento. Ainda, tá vendo? Foi tirada essa imagem da minha cabeça um pouco no ensino médio, só que a gente não falava sobre a literatura indígena. Por exemplo, eu tive muito pouco contato com
a literatura africana, só, por exemplo, o livro que era importante para o vestibular. E olha que eu estudei em escola particular os 3 anos do meu ensino médio. Então, assim, isso era mais cobrado. Porém, a literatura indígena mesmo, a gente viu muito pouco. E quando eu fui ter aula com a Lilian esse semestre na faculdade, que eu vi realmente a importância da escrita indígena, me deu um choque de realidade tão grande, mas tão grande que eu fiquei tão triste por não conhecer, que eu comecei a ler as coisas e falei, meu Deus, como que eu... Parece que eu tava ali no meu mundinho e eu me fechei pro resto, sabe, do mundo. Falei, não é possível que eu não tenha pensado nisso antes. Em ler, sobre a importância de ler a literatura indígena. E a professora Lilian passou um trabalho pra gente, né, na matéria de literatura e gênero, sobre... que ela falou, tipo, pra gente ler um trabalho da Marisa Del... Ah, eu esqueci o A nome Regina dela. Del Castanho. Essa mesmo. E na hora que ela fala que, por exemplo, a gente... O certo não é a gente falar, por exemplo, literatura feminina. Porque a gente não fala literatura masculina. Por que a gente fala, a gente tem que falar literatura feminina? Não, a gente fala de literatura escrita por mulheres. E quando eu fui entender o peso de cada coisa que a gente debate, sabe, abriu a minha mente de um jeito que eu comecei a mudar toda a minha lista de leitura. Eu falei, não basta só eu ler livros escritos por mulheres, eu preciso ler livros escritos por mulheres indígenas, eu preciso mudar tudo que eu leio. Porque me deu um choque de realidade, e aí eu fui perguntar pra minha irmã, que também cursou letras, só que ela fez letras na Unifal, que é a Universidade Federal de Alfenas. Ela me falou assim, Vivian, eu não vi literatura indígena dessa forma que você tá vendo. Sabe o que eu via? Literatura antiga. Aí eu falei assim, mas o que é literatura antiga? Depende do seu ponto de vista, né? Ela falou, a gente via aquele livro tipo Odisseia, essas coisas. Eu falei, nossa, mas é difícil. Ela falou, bem no comecinho da faculdade. Aí eu falo, assim, é tão importante a gente saber disso e eu trago isso pra dentro da minha casa hoje. Mas parece que a gente, sabe, as pessoas não têm esse ponto de vista que, por exemplo, a gente tem com a literatura indígena. As pessoas só se fecham. Elas acham que o branco escrevendo sobre o indígena é a mesma coisa. E é tão diferente, tem tanta diferença, e eu fico muito preocupada sempre que vem esse questionamento. Isso me preocupa e me dói. Quando eu fui ler tudo sobre o trabalho da Regina, gente, eu chorei tanto que eu fiquei horas ali raciocinando tudo que eu tava lendo, porque a gente cai num choque de realidade muito grande. Eu só queria agradecer mesmo a apresentação da Lilian, foi incrível, sempre abrindo os olhos, mas eu estou muito feliz de participar dessa discussão aqui hoje. Obrigada, Vivian. Você é tão generosa, tão atenta. Obrigada, viu? Fico muito feliz. E que feliz que abriu, deu um boom, assim, né? A palavra do momento na minha vida é bugou. Que bom que tem bugado a sua mente. Eu voltei a ser jovem. Obrigada. Acho que agora é Marisa. Deixa eu- Então, bom escutar, né, assim, a Lilian expondo esse, esse texto, esses dois textos, né, de duas mulheres indígenas que falam desse lugar da indígena, né, e que trazem ideias muito bacanas, né? Numa das passagens, inclusive, que a Trudruá do Rico cita, é do Emílio Del Valle Escalante, aquela parte que ela fala de descolonização, Uhum, entre aspas, é uhum, exatamente o Emil Kemi, ele é uhum. Emil Kemi, né? Que é um professor guatemalteco. Esse texto dele é belíssimo, ela cita lá no texto dela. É um texto assim muito importante, né? Mas eu pedi a palavra para falar aqui de quatro aspectos, né? Gostei muito Uhum. da Vivian, né? Essa descoberta, isso é muito legal, né? É muito triste a gente ver que ainda nas escolas a literatura, e aí com a fala da Mari, né? A literatura
indígena, literatura africana, continuam sendo desprezadas, e muitas vezes por falta de conhecimentos, mas muitas vezes também porque alguns professores e algumas professoras, eu falo isso assim, por experiência de contato com professoras e professores, acham literaturas menores, entenderam? Não é só Uhum. isso, né? Não tem informação. Às vezes, não tem informação, mas às vezes tem. A gente vê pessoas dentro do curso de letras que, quando se fala assim, é literatura indígena, é uma coisa menor, né? Uhum. Não no sentido do Deleuze, tá, gente? De literatura menor, tá? Literatura pequena, literatura desprezível, sabe? Uhum. Então, isso preocupa ainda. A- nos preocupa ainda esse pensamento abissal, né? Esse livro que a Lilian leu, que talvez hoje nem esteja mais aí sendo publicado, Índia Alma Branca, infelizmente é a imagem que as pessoas fazem, né? No meio da rua a gente vê, por exemplo, quando a mídia trouxe o caso dos Rueu-Auau, que foram dos Yanomami, perdão, dos Yanomami, que foram agora dizimados pelo governo Bolsonaro e os agentes desse governo Bolsonaro. As pessoas ainda, no meio das ruas, eu via pessoas falando que a culpa era dos índios, a culpa é desses índios. Esses índios querem muita terra, né? Só que essa terra toda era deles, né? Ninguém pensa nisso. Bom, então, assim, essa questão, Mari, ela é muito complexa mesmo, né? E, por exemplo, em relação à Menina Bonita do Laço de Fita, não é para a gente rasgar, né? A literatura de Ana Maria Machado é um livro interessante, mas não é literatura africana, né? Não é. Não é um livro que, eu não vou ler. Não, é um livro legal para ler, né? Da mesma forma, sim, Lília, os livros indianistas, né? Os indigenistas. Não é para a gente deixar de ler, mas é ensinar o nosso aluno a ler com olhos críticos, né? Com olhos críticos. E para conseguir ver estereótipos, né? No curso de letras, a gente tem tanta coisa, por exemplo, para trabalhar a literatura indianista do Zé de Alencar, mostrar, inclusive, que ele era guiado pelo Jean-Jacques Rousseau. Era o Rousseau que influenciava ele a fazer aqueles índios que eram lordes ingleses, em alguns casos, né? Ou muito inocentes em outros. Era tudo a questão do Rousseau, do bom selvagem, aquela visão equivocada, né? Enfim. Então, é uma questão assim, muito complexa, que eu acho que a gente tem que voltar muito. Eu vou sugerir para o próximo encontro um texto que tem no último livro teórico da Trudroit Rico, que não é dela, é de um outro pesquisador que fala de 10 equívocos nossos em relação aos indígenas. É muito legal esse texto, tá? Esse livro está digitalizado, eu já passei para a Lilian. Acho que eu já passei aqui no grupo ele. E a gente pode ver ele, porque eu acho que aí a gente conversa mais sobre isso, né? E então, assim, isso é importante, a gente não precisa rasgar essa literatura, a gente tem que, a partir dela, trabalhar criticamente, mostrar o quanto ela é diferente, o quanto é diferente a literatura indianista, da indigenista, da indígena, né? Eu estou acabando de escrever um texto aqui exatamente sobre a metamorfose provocada, que quer ser provocada pela literatura indígena contemporânea, né? A partir de um novo olhar sobre o mundo, né? Da mesma forma, né, a questão do falar índio ou não.
é claro que a gente tem toda uma crítica, né? O próprio Munduruku ele faz um texto belíssimo, mas o próprio Munduruku ele acaba usando, acaba que escapa da nossa boca de vez em quando, né? E o grande problema não é ter dia do índio ou dos povos originários, é ter esse dia, que parece que assim, é um dia comemorativo, e passa como uma coisa do folclore, entenderam? O grande problema é este, né? Então, no próprio A Terra dos Mil Povos, né, o subtítulo é História Indígena Brasileira contada por um índio. E é um dos livros mais bonitos que tem da literatura indígena. Ali é um misto, né, de ensaio histórico, geográfico, antropológico, linguístico e literatura. É tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, o problema não está na... É claro que a gente tem que ter essa diferenciação sobre a qual a gente já discutiu aqui, né? A diferença entre índio e indígena, né? Mas esse não é bem o grande problema, né? E aí também a gente reconhecer que a oralidade ela não tem importância só para os povos originários. Não. Ela tem importância para todos os povos. Porque todos os povos, a literatura de todos os povos, ela nasce da literatura oral. Né? A gente vai ver as grandes epopeias, elas eram cantadas, né? Contadas, cantadas. Então, tanto as narrativas, né, quanto a poesia, elas nascem de todos os povos. Eu penso que não exista povo que tenha uma literatura que nasceu da escrita. Não. Só se for um povo muito recente, só se for um trem assim muito, né? Mesmo assim, porque a gente mais fala do que escreve. Então, primeiro, as coisas nascem da nossa boca. Tudo nasce da nossa boca, né? Tudo. Mas fica parecendo que tudo é escrita, né? A gente esquece, né? A gente esquece. Parece que tudo nasceu na escrita, o resto... Pois é, pois é. Então, ô Érica, você desistiu de submeter o mestrado da literatura indígena, eu ia amar, né? Amar. Né? Eu não te conheço, não, Marisa. Bom, Mas eu sabia que não ia passar, não. Passava para mim. Então, todos os povos, né? Então, assim, esse texto da Trudruá do Rico e da Paula, ele é de uma importância tamanha também, porque acentua o papel da mulher, essa produção literária, seja oral, seja escrita, né, da mulher, né? Eu percebo, por exemplo, a Lia Minapoti, ela escreve alguns livros ali em parceria com o marido, né, que é o Iaguaré, e em parceria com o tio. Mas alguns ela vem publicando sozinha. E isso é muito bom, né? Essa liberdade que a mulher vai tendo, e a mulher indígena vai tendo para navegar sozinha, né? E eu queria terminar com o Odo Rico, tá? Que eu gosto desse livro Originários, mas eu acho que falta literatura, sabe? O trabalho com a palavra em alguns textos, né? E a Trudruá do Rico, ela sabe fazer isso muito bem. Tanto é que o texto dela tem umas passagens bem bacanas, esse do Curupira. Mas se tem um livro dessa mulher que eu acho maravilhoso, é o Eu Sou Macuxi. Né? É um livro que me emociona imensamente. E eu vou ler um trecho, que é o trecho que começa, peraí. É o que começa, é o texto dela, e ela vai
nos livros, no livro dela, o texto dela, ela vai fazendo uma mistura de prosa e poesia, de uma prosa poética. Às vezes ela faz a poesia, o poema, mas às vezes ela mistura. E assim ela começa com: Eu sou Macuxi, filha de Macunaíma. Macunaíma, tá, gente? É assim que se fala lá em Roraima. Eu sou filha de Macunaíma, que criou minha avó. Primeiro de cera, mas ela derreteu, e depois de barro, resistindo ao sol e passando a existir para sempre. Um dia, ela bebeu caxiri e resolveu brincar, porque só assim podia criar minha mãe, e ela criou, mas decidiu que a língua de minha mãe seria o inglês. Assim, minha mãe não se aborreceria e sua vida seria mais fácil. A língua de minha mãe é diferente da de minha avó. Minha avó fala a língua de Macunaíma. Um dia, minha mãe decidiu me criar mulher. E criou. Lá na década de 1990, bem certinho. Decidiu, porém, que minha língua não seria nem o macuxi, como de minha ancestral, nem o inglês dos britânicos, mas o português. Eu não quis, não. Então, resolvi criar a minha própria. Como não posso fugir do verbo que me formou, juntei mais duas línguas para contar uma história, o inglesi e o macuxês. Porque é certo que o mundo, precisa ser criado todos os dias. E é transformando minhas palavras que apresento minha voz nas páginas adiante. E é assim que ela começa, pessoal. Uau! As histórias dela, né? Nesse artigo que eu estou escrevendo, Que lindo. eu analiso contos de minha avó, que ela conta a história da avó, né? É lindo esse bem, porque ela coloca essa avó dela, né, Macuxi, num ambiente de contação, tá? De manhã, ela vai primeiro realizar os afazeres do dia e depois ela senta com a avó e ela precisa ser traduzida pela Ada. É a Ada que vai traduzir. A avó conta em Macuxi e ela traduz para o português, né? A Ada. E aí ela conta a história e depois ela, no fim da história, eu tenho que ler esse fim da história para vocês, que é lindo. Espera aí que eu já estou chegando lá. Espera aí, deixa eu... Espera aí, eu já pego o fim da história da Trudruá do Rico. Ela ficou com o nome, né? Bem... Trudruá. Aí ela fala que a avó terminou de contar e foi terminar a sua lida diária. Aí ela, a narradora, a menina, conta. Aí, palavras do livro. E eu segui olhando com meu olhar de menina, minha professora ensinar-me a ser macuxi. É assim, indizível, né? Esse final, porque junta os afazeres diários com a contação, quer dizer, a contação, a narração é a própria vida, misturada na própria vida, e é a partir tanto da contação quanto dessa lida que a menina aprende a ser macuxi e valoriza a sua nação, né? Então, eu queria ler esse... Que lindo. Belíssimo. Depois você coloca o nome para a gente lá, Marisa, no grupo do livro? Do livro. A Érica vai colocar os links que ela colocou aqui, e aí você coloca o livro, porque todo mundo quer agora. Tá todo mundo assim, eu quero.
Que aí você manda lá e o pessoal procura. Eu tenho uma cópia, porque o meu está em casa, e eu tenho uma cópia que um orientando fez para mim, um orientando daqui de Tangará, mas ele não estava aqui, já estava em Porto Velho. Aqui em Tangará é interessante, só tem 2 alunos que moram aqui. Tem alunos de Rondônia, de Roraima, de Goiás, de tudo que é parte, né? Gente, Esse aluno fez só que ele fez, não ficou tão legal. Eu posso depois colocar lá no grupo, tá? O livro da Truduá. Da Trudrua, tá? tudo é difícil, não. Gente, muito obrigada por hoje. Eu espero ter colaborado um pouquinho para a formação de nós todos, não é? Já nos preparando aí para os próximos, para o evento do Sena. E também para alimentar o Dilige, né? Alimentar, se vocês quiserem inscrever. Lembrando, não é, que as inscrições para o primeiro Dilige, imagem verbal e visual na literatura infantil e juvenil, as inscrições estão abertas. Então, por favor, vão lá conhecer, entram lá no site que tá maravilhoso, tá bom? Muito obrigada. Vamos tirar uma fotinha. Quem pode aparecer? Quem? A Isa, foto? A O único Isa. pronunciamento, né? As 2 coisas que eu falo na reunião. Gente, não tô conseguindo entrar, foto. Pronto. Vamos lá. A lista de participação. Não esqueçam de assinar. Deixa eu ver se alguém mais vai aparecer. A Érica. Sandra, Lu. Eu não sei se a Lu consegue. Vou pegar o livro aqui. Tentando aqui. Deixa eu conseguir aparecer. Vou pegar o livro para tirar fotinha com ele. Tchau. Tá. Cadê? Ai, cadê? Vai aparecer. Ela apareceu para vocês? Apareceu. Então tá, vou tirar. Então vamos lá. 1, 2 e. Acho que deu certo. Deixa eu só parar a gravação. Eu empolgo e esqueço de parar.